Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Daniele. Sou a professora Gisélia, tudo bem com vocês? E vamos para a nossa aula número 14 hoje. Então, como a gente sempre faz, vamos pegar os nossos materiais. Hoje nós temos alguns materiais diferentes, então vamos lá. A gente vai precisar de uma folha quadriculada, sabe aquela do caderno de matemática? E de uma régua. E os outros materiais você já tem, o caderno, lápis de cor e lápis de escrever. Um minutinho para vocês pegarem lá. E aí, pessoal, pegaram o material? Tudo certinho? Vamos para a nossa aula de hoje, então. Anotem lá o tema da nossa aula. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar especificamente sobre bandeirantismo, tá? Mas antes a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada, né, professora Gisélia? Exato. Vocês lembram? Nós estudamos sobre o Tratado de Tordesilhas. Lembra que era um documento bem antigo que definia os domínios da Espanha e de Portugal. Qual era o território de cada país naquela época lá? Também nós estudamos sobre as reduções jesuíticas. Lembram disso? O que eram as reduções? Então, nesse período, havia muita exploração de terras, né, nessa região aqui do Brasil. Então, os colonos religiosos europeus foram aqui se estabelecendo. E lá, junto com o povo espanhol, também vieram os padres jesuítas, que formaram as primeiras missões. Os jesuítas, eles organizavam os aldeamentos, que eram aquelas primeiras, o início das primeiras cidades, né? Que foram chamadas de missões ou reduções. Aqui no Paraná, nós tivemos 13 missões, né, professora Gisélia? Olha lá, nesse mapa aqui do Paraná, vocês têm aqui, nessa área colorida, todas as missões que a gente teve aqui marcando. Ó, a linha, claro que essa linha aqui a gente coloca, né? A linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então, toda essa parte fazia parte da região que pertencia à Espanha. E esse pedacinho aqui a Portugal. A gente traz aqui para vocês, pessoal, algumas imagens de algumas missões, algumas fotos, desculpem, de algumas missões. Só que essas missões não são do Paraná, são lá do Rio Grande do Sul. Tá? E essas fotos são da missão de São Miguel do Arcanjo, ó. Então são ruínas que a gente tem e elas existem até hoje. Hoje em dia é um ponto turístico lá. Essa imagem aqui é um relógio do sol e aqui são artefatos que eles usavam na época e que ficam dentro de um museu lá, um lugar bem bonito, né, professora? Como que eram essas missões? Vocês lembram como a gente falou? O que eles
faziam lá, né? Então, a principal parte era catequizar os indígenas, impor aquela cultura que não era daquele povo para eles, né? Eles também faziam ofícios, como estudavam arte, literatura, escrita, várias coisas. O modo de vida era todo de comunitário, então eles viviam numa comunidade, tinha escola para as crianças. Eles trabalhavam com a agricultura e a pecuária, que era uma tarefa específica dos homens. As mulheres se dedicavam ao artesanato. E nessas missões ou reduções tinham escolas, presídios, igrejas, hortas. E era muito forte, né, professora, a cultura daquele povo europeu sobre a cultura do povo indígena que ali estava, né? Exato. As reduções jesuíticas, elas serviam para ensinar ao povo, aos indígenas, a cultura europeia. Né? Então, várias questões que aconteciam nas reduções jesuíticas eram dos europeus. Né? Por exemplo, a pecuária. Aqui não existia pecuária, né? Ou seja, a criação de animais. Né? Foram os europeus que trouxeram. E eles aprenderam, né, nesses aldeamentos, né, que eram as reduções. Em contrapartida, os indígenas também mostraram para aquele povo europeu algumas das suas culturas, né, como a questão do cuidado com a natureza, como eles viviam em sociedade. Então, teve também essa contribuição indígena, se bem que bem menor do que a imposição que teve pelos europeus naquela época lá, né, professora? Isso. E assim, lembrar que eles não aceitaram tudo assim, pacificamente, né, os indígenas. Teve uma resistência, e a partir dessa resistência, os padres, né, jesuítas, se obrigaram a mudar algumas coisas conforme a cultura dos indígenas também. Então, eles acabaram aprendendo. Exatamente. Então, foi uma troca, assim, não foi bem equilibrado. E aí, vocês lembram das atividades? Então, foi pedido para vocês fazerem algumas atividades. Então, a gente trouxe algumas dos nossos estudantes aqui, ó. Então, lá da aula 12 tinham algumas atividades que a gente trouxe, vocês colocaram. Lembram da carta que vocês iam escrever lá, como se você fosse o povo indígena? Aqui também tem algumas das nossas escolas, a Ulisses Falcão Vieira, Escola Nova Esperança, Colônia Augusta, Jardim Santo Inácio, várias escolas. Muito obrigada, pessoal. Aqui também algumas outras atividades das cartas dos nossos estudantes. E olha só, lembram que foi pedido para vocês representarem uma missão, uma redução? Então aqui a gente teve vários trabalhos bem legais, né, professora? Veio muita coisa bonita, Veio pessoal. Parabéns. Muito trabalho bem legal, a gente gostou bastante, muito capricho. E a gente trouxe aqui na mesa, ó, o que a gente fez na aula passada para vocês lembrarem, certo? E aí, deu para lembrar um pouquinho da aula passada? Eu acho que sim, né, professora? Ah, com certeza. Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje mesmo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar sobre como que o nosso território começou a ser ocupado pelos colonizadores? Tudo isso que a gente está estudando, será que você já parou para pensar, professora? Como que isso... Será que num passe de mágica apareceram essas pessoas aqui? Não, né? Nós tivemos uma história toda, né? E hoje a gente vai estudar sobre o bandeirantismo, que faz parte dessa colonização que aconteceu aqui, né? Como que isso tudo começou? Nesta época, no Brasil, começaram na região litorânea e mais pro sertão, a colonização desses povos. Então eles trabalhavam com cana-de-açúcar, com a plantação de cana-de-açúcar, como vocês veem na imagem aqui. E como a professora Gisélia falou também, eles trouxeram a pecuária, né, a criação de gado para o Brasil. Então, nessa época, esse tipo de atividade começou a se desenvolver e essa ocupação do Brasil todo, e principalmente na região do Paraná, começou a se ampliar, né? Então, eles foram colonizando as cidades conforme eles iam, né, e destacavam-se esses tipos de atividade nessas regiões aí. E quem será que eram esses bandeirantes? Vamos saber um pouquinho sobre eles?
Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Então, eu lembro que houve uma conquista, né, do território. Já tinha vários povos aqui, que habitavam aqui, né, onde hoje fica o Brasil. E nós íamos até então sobre uma conquista espiritual. Então, eles conquistavam de várias formas de conquista. A primeira, com as reduções jesuíticas, foi a conquista espiritual e cultural também, né? Então, primeiro eles de influenciar a cultura desses povos, que ficava mais fácil de conversar, né? Através do português. Eles aprenderam uma outra forma de trabalho, que é na agricultura e na pecuária. Então, estava muito mais fácil de lidar com esses povos, né? De dominar, digamos assim. E aí, esse grupo de pessoas denominados bandeirantes começaram essa colonização indo para essa região do Brasil, mais para o sertão, né? Mas, digamos assim, foram entrando, né? Foram caminhando, né? Então, e a conquista do território, né? Que muitas vezes se traduz em guerra mesmo. Exatamente, né? Não foi uma época tão feliz assim, até muito pelo contrário, foi uma época em que muitos indígenas morreram, né? Foi uma época bem marcante para a história do Brasil. Que foi o início de uma guerra que, infelizmente, ainda hoje, ela não se apaziguou, né? Naquele momento foi muito mais forte, mas ainda não se apaziguou. Então, vamos saber quem que eram essas pessoas? Então, eles eram homens, né? Líderes ali da região onde fica São Paulo, então eles eram líderes paulistas. E eles organizavam essas expedições que se chamavam bandeiras, por isso que chamavam eles de bandeirantes, né? E eles tinham algumas funções ou tarefas, digamos assim. Vamos pensar assim que eles tinham algumas funções. Eles atuavam na captura de escravizados fugitivos. Então, tinham pessoas, né, os indígenas que já eram escravizados e que acabavam fugindo. Eles iam lá, organizavam uma expedição para ir buscar esses escravizados que haviam fugido, né? Essa era uma das tarefas deles. E eles tinham também outros objetivos que além da captura dos escravizados fugitivos. Eles aprisionavam os indígenas, né? Esses povos estavam vivendo naquelas missões, reduções, e eles iam até lá para aprisionar, porque isso gerava lucro para eles. Um outro objetivo, uma outra função também, é que eles buscavam pedras e metais preciosos no interior do Brasil. Então eles iam descobrir onde que tinham esses lugares para também enriquecer. E como que eles faziam esse caminho, né? Eles seguiam o curso dos rios, como por exemplo o rio Tietê, porque lembra que eu falei para vocês que eles saíam lá de São Paulo? Então é um rio bem grandão que tinha lá, eles seguiam o curso desse rio e iam em sentido ao interior do país. Agora eu quero que vocês observem esse mapa é um mapa antigo. Ó, esta linha verde aqui é o Tratado de Tordesilhas, lembrem que é uma linha imaginária, né, professora? E aqui eu tenho algumas rotas. Lembra que eu falei que eles saíam lá da região de São Paulo, ó, mais ou menos nessa região aqui. E eu vou destacar para vocês alguns dos caminhos que a gente vai falar um pouquinho mais na nossa aula hoje. Então, eu vou falar sobre um bandeirante chamado Antônio Raposo Tavares, mais conhecido como Raposo Tavares. Vocês já devem ter ouvido esse nome por aí. Ele fez muitas das rotas como bandeirantes na colonização do território brasileiro. Então, eles saíam dessa região e iam, ó. Aqui era um caminho que vinha aqui, ó, esse caminho aqui, na região do Paraná, das nossas primeiras cidades. Ele também fez um caminho bem longo que saiu de São Paulo e foi até a região lá do Amazonas, olha só. E esses caminhos, gente, duraram tempo, anos, meses, né? Porque eles iam, como é que vocês acham que eles iam nesses caminhos? Eles iam a pé, seguindo o curso dos rios. Então, demorava muito tempo para chegar nesses lugares. Então, nesse mapa é bem interessante, porque a gente tem uma noção de como eles faziam e percorriam esses caminhos aqui. Então, são essas as rotas. Só deixa... Professora, impressão minha ou eles não respeitaram a linha de Tordesilhas? É verdade! Vocês estão vendo aqui, ó, a nossa linha imaginária? E esse era o lado dos... Os portugueses. Portugueses, né? Ou seja, eles poderiam atravessar essa linha
teoricamente, tinha um documento assinado, lembra? Não poderia, Exato. né? Mas eles não respeitaram a linha de Tordesilhas, não respeitaram o lado espanhol e acabaram avançando. Né? E aqui, essa é uma das questões dos bandeirantes, né? Que quando eles avançaram, a linha de Tordesilhas vai ajudar e vai aumentar esse território, que era o território português. Isso mesmo. Né? Então, como a gente já falou, essas expedições saíam lá da cidade de São Vicente, que fica no litoral paulista, e também na Vila de São Paulo, que era uma cidade que estava começando a se desenvolver, era uma vila muito pobre, pequena, né? Como a professora Gisélia falou, os bandeirantes expandiram o território brasileiro para além das fronteiras determinadas pelo Tratado de Tordesilhas, né? Então eles acabaram, como a gente viu no mapa lá, agora ele tá menorzinho aqui, aumentando a parte que pertencia a Portugal. E claro que isso não foi de uma forma pacífica, né? Não foi assim, tudo bem, tudo tranquilo, muito pelo contrário, né? Muitos conflitos, muitos indígenas morreram. É uma parte um pouco triste da nossa história. Bem triste. E qual que era a intenção deles? É importante a gente reforçar isso. Eles iam até aquelas missões organizadas pelos jesuítas espanhóis, que, se a gente parar para pensar na nossa região aqui do Paraná, que fica ali perto nessa região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais para o sul do Brasil, e o que eles queriam fazer lá? Eles queriam tomar aquelas regiões. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês sobre as missões do Guairá? As missões do Guairá, situadas hoje ali, que hoje é o Paraná, foram as primeiras a serem invadidas ou atacadas, né? Então aqui a gente tem uma imagem do pintor Jean Baptiste Debré, que representa os prisioneiros indígenas. Claro que essa imagem foi feita muito tempo depois, né? Mas essas missões do Guairá, elas foram as primeiras a serem atacadas por eles lá, né? Isso, e por que eles preferiam as missões jesuíticas? Porque lá eles já estavam aculturados, né? Já sabiam trabalhar na agricultura conforme os europeus trabalhavam. Conheciam o trabalho com a pecuária, né? A criação de animais. Era mais fácil para capturar, exatamente. Né? Como o objetivo era fazer esses indígenas, né? Escravizar esses indígenas, então, nas missões já tinha mão de obra escrava apta ao trabalho que eles queriam. E aí, gente, em 1628, uma enorme bandeira comandada por Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, lembra que eu falei deles para vocês? Ele destruiu aquelas missões ali daquela região, aprisionaram os indígenas e expulsaram os jesuítas. A história nos conta que eles tinham nessa missão em torno de 3.000 pessoas, bandeirantes, né? E foram lá e aprisionaram esses indígenas, destruíram o local e expulsaram os jesuítas lá. E foram com isso aumentando o espaço, aumentando o território português e colonizando aquelas regiões ali, né? E como a gente sabe disso, né? Se foi que aconteceu há tanto tempo, uma das formas de a gente estudar esse assunto é através dos relatos dos jesuítas. Então, tem muitos livros dos jesuítas que eles contam sobre esses ataques, essas invasões e como aconteciam, tá? E as autoridades da época também registraram essa questão, né, dos bandeirantes. Eu até pesquisei para trazer para vocês, mas assim, eles descrevem, né, nesses relatos, os detalhes de como os bandeirantes faziam. O que eles faziam com os indígenas, então era muito pesado, então realmente não deu para trazer. Mas através desses relatos a gente tem ideia do que acontecia e como acontecia, que era bem cruel. É importante também lembrar que os bandeirantes tinham... Lembra que quando a gente estudou sobre os europeus, falou que eles dominavam algumas técnicas? E entre elas eles tinham, né, a questão da metalurgia, então eles tinham armas de fogo, né, coisas que os indígenas não tinham. Então eles conseguiam, né, com a força brutal, aprisionar uma grande quantidade e ferir uma grande quantidade de pessoas nessas expedições que eles faziam, né? E tem outra coisa, nas reduções,
Porque o indígena tinha arma, eles eram guerreiros, né? Mas as reduções, eles estavam desarmados. Exatamente. Estavam pacificados, estudando, aprendendo a religião, né, dos católicos. Então, era muito mais fácil chegar... nesse local, para poder tomar no sentido de pegar mesmo para eles. Porque eram pessoas que estavam desarmadas, então ficou bem mais tranquilo. Então, nós vamos fazer uma análise das fontes históricas, né? Assim, se você for para São Paulo, professora, principalmente em São Paulo, tem muitas nomes de ruas, de avenidas, com o nome de bandeirantes. Então, Raposo Tavares, Fernão Dias Paz, tá? Então, tem muitos lugares que homenageiam os bandeirantes, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão dessa homenagem e sobre a imagem dos bandeirantes. Bom, pelos relatos que nós estudamos, que eu comentei com vocês, provavelmente eles eram mestiços, ou seja, eles eram filhos de indígenas e portugueses. Né? Se eles eram filhos, grande parte, a maioria deles eram filhos de indígenas e portugueses. Se eles eram filhos de indígenas, eles seriam, né, pessoas mais claras ou mais escuras? Mais escuras, né? Exato, se eles eram mais escuros, grande maioria deles. Outra coisa, provavelmente eles andavam com roupas mais confortáveis e andavam descalços, como a professora já falou. Né? Outra questão é que eles andavam em fila indiana, porque muitas vezes... Isso, porque muitas vezes eram os indígenas que indicavam o caminho para eles, né? Os indígenas que eles ou escravizavam. Tem alguns que acabavam virando cúmplices, isso acontecia também. Então, esses indígenas indicavam os caminhos, eles conheciam a mata. E eles andavam em fila, e os bandeirantes aprenderam essa forma de andar na mata. Outra questão também, provavelmente, né, esse tipo de trabalho, os sertanistas, eles usavam armas de fogo, como a professora já falou, mas também eles usavam arco e flecha. Eles se utilizavam de todos os recursos disponíveis que eles tinham ali, os que eles trouxeram e também do povo indígena. Porque também eles eram indígenas também, né? Eram indígenas e portugueses. Então, eles também tinham algumas questões da cultura dos indígenas, certo? Então, estudando, essa a descrição dos bandeirantes, tá bom? O Debré, que é dessa imagem que a professora colocou... Nessa imagem aqui? Ele foi fiel, ele procurou, pelo que nós observamos, ser fiel a essa descrição, né? Então, dá uma olhadinha na imagem ali. Observe um pouquinho. Então, observe que eles estão descalços. Então, a gente percebe aqui, né? Outra questão, eles estão com roupas confortáveis, largas, né? Os indígenas ali aprisionados, pode ver que tem as correntes ali, estão andando em fila indiana. Então, o Debré, que é um artista que veio para cá no século XIX, né, 19 a 1801 em diante, ele fez essa pintura em 1834 e ele procurou retratar de forma fiel, né? Então, lembra que as pinturas, as imagens que nós vemos, eles são uma opinião daquele artista que desenhou. Pessoa que fez, daquela pessoa que fez essa escultura também, né? O Debré, ele procurava retratar fielmente as cenas que ele via ou que ele conhecia, tá bom? Mas assim, lá em São Paulo, no Museu Paulista, lá no Museu do Ipiranga, né, conhecido como Museu do Ipiranga, tem muitas imagens dos bandeirantes e nós vamos analisar alguma dessas imagens agora. Tá, então eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Observem bem cada uma das imagens. Uma é uma pintura e a outra é uma escultura. Pessoal, olha os traços né, a forma como eles foram retratados, os traços dele. Então, eles eram morenos ou eram brancos europeus? Se o indígena também tem um nariz diferente, né, professora? Nariz mais... As características são diferentes. Eles não usam barba. E observe a roupa também que eles estão usando. Uma roupa parece mais assim, chique até, né? Exatamente. A questão do chique é bem importante a gente colocar aqui também. Então, lembra da descrição dos bandeirantes? E olha a imagem que nós temos aqui, certo? Então, nós vamos fazer esse trabalho. Vamos colocar na próxima imagem ali. Então, toda fonte histórica que você pegar, a primeira coisa que você faz é ver a história dessa fonte, né? Essa que nós vemos aqui foi um diretor lá do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, que encomendou essas imagens. Ele encomendou 7 imagens, entre escultura e pintura.
Então, nós trouxemos essas duas. Então, é essa história. E nós vamos analisar a ficha técnica ali. O que é ficha técnica? A data, o título da imagem e onde ela está, né? Em que museu ela está. Que é um... Tá bom? Então, nós vamos... Primeiro, a gente vai colocar uma tabela para vocês se organizarem aqui. Então, é o autor, né, da imagem, a data, o acervo, quer dizer, onde está, em que museu está, e o título da obra, tá bom? Então, copia essa tabela e depois a gente coloca a imagem para vocês responderem. Bom, agora nós vamos deixar as imagens com a ficha técnica para vocês responderem essa tabela, tá bom?
Pronto, crianças, vamos lá então. A gente colocou aqui as respostas para vocês, pra gente conferir aqui. Então vocês observem lá, ó, que eram 2 autores diferentes. Então cada um fez a obra em anos diferentes. Só quero lembrar que ali é do século XX já. Tá Já bom? é um Então, tempo bem depois. Então, 1922 e 1903 pertencem ao século XX. Eles estão, essa escultura e essa pintura estão no mesmo espaço, que é o Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Exato. O Museu Paulista a gente conhece mais como Museu do Ipiranga. É que era o primeiro nome dele, né? O Isso. primeiro nome antigo que ele tinha antes. E eles retratam 2 bandeirantes, como aqui naquele mapa que a gente viu lá atrás, que foi o Fernão Dias Paes Leme, que ele era chamado do governador das Esmeraldas. Ele nunca achou nenhuma esmeralda, mas ele queria. E Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante paulista. Então são retratos da escultura e da pintura representando esses bandeirantes que a gente viu que não era bem assim, né, professora? Exatamente. E esses 2 bandeirantes, eles eram, a maioria, como nós falamos, eram mestiços. Mas eles escolheram 2. Todos os 7 lá que da exposição são de origem europeia. Isso mesmo. E eu trouxe outra fonte aqui, que eu tirei... Então, essas imagens, elas estão lá no museu, como eu falei. Eles fizeram uma exposição analisando essas imagens, né? E os historiadores, eu entrei no site, tem esse texto explicando algumas coisas sobre os bandeirantes. Então, eu trouxe pra ajudar nessa análise, tá bom? Vou ler pra vocês aqui. Então, os bandeirantes viveram entre os séculos XVI e XVIII. Os padres jesuítas e as autoridades portuguesas deixaram muitos relatos sobre a violência dos bandeirantes e a ferocidade com que atacavam missões religiosas, aldeias indígenas e quilombos. Não existe imagem desses homens produzidas na época em que eles viveram. Eu não trouxe os relatos para vocês, mas os historiadores lá da USP, que é uma instituição muito conceituada, exato, que a gente confia, né, nessas informações dele, eles estudaram e fizeram esse texto que eu posso trazer aqui. Então, observe ali que não existiam, eles dizem lá que não existia imagem desses homens quando eles viveram, não foi feita imagem de quando eles viveram. Ou seja, a imagem que nós vemos aqui foram feitas muito depois do que os bandeirantes, né, de quando eles existiram, de quando eles atuaram. Outra questão que eles colocam é da violência, sobre a violência deles, tá bom? Então, vamos ver aqui a imagem. Vocês acham que a imagem aqui, ela passa a violência? Essa violência que... Passa essa ideia de que eles são violentos? Isso. O que vocês acham? Acho que não, né, professora? Apesar de ter a arma, né, na foto, na pintura ali, o objetivo é colocar eles de uma forma mais pacífica, né? Não passa a impressão de que eles fizeram tudo o que fizeram. E aí na escultura a mesma coisa, né? Outra coisa, olha os trajes. Também não tem o traje, né? Não é uma forma mais chique, como a professora falou. Isso. Tá? Então o objetivo era mostrar eles de forma mais chique, não esfarrapado como, na verdade, era um bandeirante. Que ele era um pobre, né, em busca de riqueza. De riquezas. Isso, então davam descalço, ele tá com uma bota até bem, né, muito boa até, por sinal. E traços, é de indígena esse traço? Não parece, né, um indígena. Tá bom? Então, temos uma questão aqui. Por que vocês acham que essas imagens, que os bandeirantes lá no Museu Paulista foram retratados de forma tão diferente do que, na verdade, que provavelmente eles eram? Qual a informação que eu passei para vocês que dá a entender o motivo deles serem tão diferentes da realidade? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso um pouquinho? Lembra que eu falei para vocês que foram encomendadas? Essas imagens, né? Foram encomendadas, exatamente. Outra coisa, para ser símbolo da cidade de São Paulo. Imagina a cidade de São Paulo com, né, umas pessoas pobres, né? Com um povo que alguns momentos se considerou inferior. Então, tinha que passar a ideia de modernidade, né? Uma São Paulo moderna, bonita, rica, né? Chique. Até porque a história, ela era muito, muito pesada, muito forte para ser retratada da forma como que era. Então, ali nas esculturas, nas imagens, eles deixaram uma falsa imagem, assim. Isso, Então, para muitas pessoas, acaba tendo nos bandeirantes a imagem de herói. Mas será que eles foram herói mesmo? Olha o que nós vimos da história. Podemos considerar bandeirantes como heróis?
né? É um caso para a gente pensar e discutir depois, né? Isso. Agora, a gente vai precisar dos materiais que a gente pediu lá no início da aula, ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal? Vamos fazer a nossa cruzadinha? Peguem a folha quadriculada. E agora, a gente vai marcar o espaço dessa cruzadinha. Então, eu vou precisar que você faça uma linha com 14 quadradinhos. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E faz a linha. E na vertical, eu vou precisar de 13 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora eu fecho a linha e fecho o meu quadrado. Prontinho? Agora, nós vamos fazer os espaços da cruzadinha. Lá em cima, naquela primeira linha, você vai contar 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai traçar uma linha do começo ao final. E vamos marcar os espaços. Agora, a gente vai fazer o segundo. O segundo, a gente vai contar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. E vamos marcar para o lado esquerdo. Estão vendo lá? Do começo até o final. E do lado direito, a gente vai marcar 2 quadradinhos. Certo? Continuando, nós vamos pular mais 2 quadradinhos e vamos completar o próximo quadrinho. Então, você vai fechar todos os lados do lado esquerdo e mais 4 espaços do lado direito. Lembra de fechar a cruzadinha. Agora, a gente vai pular mais 2 quadradinhos e vamos para o próximo. Aqui, para o lado esquerdo, eu vou fechar só um quadradinho. E para o lado direito, eu fecho até o final. Pulo um quadradinho e vou para o próximo quadradinho. Também do lado esquerdo eu fecho até o final. E do lado direito eu fecho mais 4 quadradinhos. Agora a gente vai lá para a parte em pé do lado direito da cruzadinha. Essa cruzadinha aqui você vai contar de trás para frente 2 quadradinhos. Então, 1, 2. No terceiro quadradinho, você vai fechar mais uma parte. 1 quadradinho para cima e 3 para baixo. Prontinho a nossa cruzadinha. O próximo passo, nós vamos numerar a cruzadinha. Naquela que está em pé, você vai colocar o número 5. Na próxima, do lado esquerdo, você vai colocar o número 3 no segundo quadradinho. Eu acabei fazendo um quadradinho a mais, vocês apaguem o de vocês aí.
ok? Desce, na terceira cruzadinha, lá no comecinho você vai colocar o número 1. Vamos descer, descer, descer. Na próxima cruzadinha, naquele quadradinho que está do lado esquerdo, você vai colocar o número 4. E em cima dele, em pé, você vai pintar aqui, ó. Porque nessa cruzadinha nós temos duas palavras. Continuando no final, do lado esquerdo, você vai colocar o número 6. E aquela cruzadinha que ficou em pé é o número 2. Então, nossa cruzadinha está numerada. Agora, nós vamos responder a cruzadinha. Então, vocês numerem lá do 1 ao 6 e vamos para as perguntas. Pergunta número 1. Nome pelo qual as expedições eram conhecidas. Responde lá, não precisa copiar a pergunta, tá, pessoal? Número 2. Seguiam o curso dos... E completa lá. Número 3. Buscavam pedras e preciosos no interior do Brasil. Completa lá. Número 4. As missões do Guairá foram as a serem invadidas. Completa lá. Número 5. Um dos bandeirantes que atacou a missão do Guairá. Qual que é o nome dele? E número 6. Os padres jesuítas e as autoridades portuguesas deixaram muitos relatos sobre a dos bandeirantes. Então, respondam lá. Ok, pessoal? Terminaram? Então aqui a nossa cruzadinha pronta. Lembrando que na próxima aula a gente vai retomar as nossas respostas, não é mesmo, professora?
Exatamente. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau para vocês.